oportunidade de estar aqui passando um esclarecimento sobre uma área, né, sobre um trabalho tão rico hoje em dia, tão valorizado no mercado. A Thaís e eu ficamos focados aí nessa apresentação, e é algo realmente que a gente já usa aqui internamente, e estamos trabalhando em materiais mais ricos para a gente continuar usando e desenvolvendo bons trabalhos aí com os nossos clientes. Então, a Laís vai falar, vai começar a apresentar aí, né, Laís? Qualquer dúvida, pode ir perguntando, pessoal. Bom, esse é o nosso tema, quer dizer, primeiramente, né, bem educadamente, boa tarde a todos. Nosso tema aqui do DevTalks é técnicas atuais de Product Discovery. Vamos focar aqui no nosso Design Thinking, né, que é o que a gente está desenvolvendo, que é o que no momento a gente está ali fazendo revendo, né, todos os nossos processos internos, tendo também essa mentalidade, né, que a metodologia do Design Thinking, hoje a gente vai ter o produto Design Thinking também, então a gente está pensando na metodologia, pensando também no Design Thinking como produto. Então, é muito legal que a gente tenha em mente, né, essas técnicas atuais e voltados para o nosso Design Thinking, pensando que é o que a gente está propondo para agora também aqui, para a InScreen como um produto, né, para além de seguir a metodologia, a venda também do Design Thinking. Gilson, pode passar para mim? Primeiro, a gente já começa aí com perguntas, eu vou fazer que nem a Su, quem não levantar a mão eu vou chamar aleatoriamente, Iago já se prepara, já vou anunciar aqui uma pessoa que já se prepara. Queria algumas pessoas para levantarem a mão para a gente discutir o que vocês têm em mente, né, que é o nosso papel como Product Designers. O que a gente faz aqui no nosso dia a dia? Vamos lá, quero voluntários aí. Gente, tá valendo o prêmio mais criativo, hein? Valendo o prêmio. Sem ser Su, já vou eliminar aqui as pessoas. Quem que fala? Sem ser Su, sem ser Rodrigo Rafael, sem ser Marcelovski. Nós estamos excluídos. Eu ia ficar calada, não é mentira, eu ia ficar calada, não. Mas... A Luaninha. Controlar. Luaninha dá. Assim, eu vou levantar a mão para falar. Eu não sei, eu gostaria de saber mesmo. Parei para pensar que agora não sei, não. Tá. Deixa eu ver. Alguém mais levantou a mão? Vou chamar aleatoriamente. Tiago. Dá-lhe, Tiago. Acredito que seja fazer a descoberta das necessidades do cliente e deixar isso de uma forma boa, para que o usuário tenha uma boa experiência ao utilizá-lo. Show. Quem levantou? Lívia. Eu acredito que seja mais voltado para o produto mesmo. Então, na tradução literal do nome, seria fazer todo o desenho, toda a experiência, toda a concepção de um produto. Então, avaliar desde a parte estética até a parte funcional de como que aquilo ali poderia ser concebido. Raul? Bom, acho que só acrescentando também o que a Lívia falou, eu acho que o principal, na verdade, é resolução de problema, né? Então, a partir de algum problema que a gente vê, a gente faz tudo o que já foi falado anteriormente. Show. Iago? Se eu não falar, né, Laís? Eu arrumo eu esqueci da listinha do Iago. Gente, que eu falei da listinha era brincadeira, viu? Sussu, Marcelovski, podem falar também, né? Só para apavorar o povo aí. Madaliago. Mas agora. Tá dando para me ouvir direito? Porque eu tô usando o iPad, porque meu PC tá meio esquisito. Então, eu acho que como Product Designer é basicamente entender qual que é o problema do cliente, qual que é a dor dele, qual que é por que você tá sendo cogitado a ser contratado por ele e a partir disso desenvolver algo em cima do que seja a expectativa dele, ou algo que nem ele sabe que ele tem expectativa de que seja criado, né? Porque tendo em vista que você vai ser a pessoa que vai desenvolver esse produto, normalmente nem o cliente tem noção do que ele quer, então a gente é contratado nesse sentido para facilitar e dar uma solução que o cliente não pensou, porque se ele já tivesse pensado, ele mesmo teria feito já. Show.
Mais alguém, gente? Posso seguir aqui. Gilson Dali. Vamos lá. Bom, aqui essa parte de Product Design, então, o que a gente faz, né? Como vocês já disseram, eu gostei bastante, inclusive, que não foi tão focado nessa parte mais visual, né? Eu gostei bastante que vocês se aprofundaram justamente no que a gente vai tocar aqui, que é o responsável por criar e projetar a experiência do usuário, então essa parte de UX, e a interface do usuário, essa parte de UI. Então, tem todo esse complemento das duas partes, né, na atuação do Product Design. Mas, para além disso, ele também entra nessa questão de colaboração com essas equipes multidisciplinares. Então, a gente sempre também está em contato com desenvolvedores, com a equipe de marketing, para a gente ter essa integração harmoniosa de todos os aspectos do produto. Então, a gente tem que dominar ali o produto, né? E também ter noção de quem está participando de cada parte daquilo ali. A gente também tem que estar sempre antenado com as tendências do que está tendo, por exemplo, o nome do nosso Dev Talks, né? A gente tem que estar sempre antenado, a gente tem que estar sempre buscando as tendências, a gente entender quais que são as melhores práticas. Por exemplo, agora no nosso Design Thinking, a gente foi pesquisar o que a gente pode usar em cada etapa do processo, né? Então, o que a gente tem de atual, o que a gente pode estar entregando, o que a gente pode estar utilizando, baseado nessas tendências, baseado no que a gente pesquisa, baseado no que a gente se mantém atualizado, né? E o resultado disso é a gente criar uma experiência do usuário mais intuitiva, mais atraente, mais eficaz, né? Que contemple os 3 pilares ali da usabilidade, eficiência, eficácia e satisfação. Então, a gente está em todo esse processo, né? Pensado sempre anteriormente, tudo que a gente coloca no visual é resultado do que a gente faz estrategicamente nessa parte de UX. Então, para além do visual, a gente é muito mais que isso, né? A gente tem que ter esse domínio aí do entender o problema, né? Para propor uma solução com toda essa parte, unindo essa parte estratégica e essa parte, o resultado aí também dessa interface aí para o usuário final, né? Pode passar para mim, Gilson. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre Product Discovery. Product Discovery, na verdade, assim, ele é um processo, né, de pesquisa, exploração e validação de ideias para o desenvolvimento de novos produtos, né, e para aprimorar os produtos que existem também, né. Então, eu diria que esse momento de Product Discovery, ele não é um framework, ele faz parte do processo do desenvolvimento. Então, ele fica ali entre a identificação de uma oportunidade, né, e a entrega da solução. Então, a gente fica no meio, né? Então, por estar no meio ali, qual que é a nossa função ali, né? Então, a gente faz validações, né, durante esse momento, a gente mitiga riscos, avalia oportunidades também. Então, quando a gente fala em avaliar oportunidades, eu digo comercialmente mesmo. Em vários momentos ali, nesse momento de discover, a gente avalia necessidades que o cliente vem descobrindo junto com a gente, né, nesse momento de trabalho em conjunto que a gente tem ali, né, nos workshops, a gente vai descobrindo novos braços ali que não foi pensado, às vezes comercialmente, ou o cliente mesmo vai descobrindo novas necessidades. Então, isso é muito importante, tá? Além disso, a gente também aproveita essa oportunidade ali para mitigar riscos, né? Não necessariamente a gente está voltado sempre ao produto, né, no Discovery. A gente também vai pensar muito ali na questão do valor, se é viável o produto também, a gente consegue chegar nessa profundidade com o cliente, né? Se ele tem uma usabilidade boa, né, para o usuário final ali, como que vai ser a execução, né, a viabilidade desse produto, se ele tem uma boa viabilidade, e também potencializar crescimento, né? Às vezes, não necessariamente a gente vai entrar no Discover para criar algo novo. Às vezes a gente vai melhorar algo que já existe com o cliente, né? Então a gente pode tentar entender como vender mais, funciona também esse momento, né? De ajudar o cliente ali a achar uma solução para vender mais, né? Ou para trazer mais engajamento, né? Ou até a questão da inovação ali, né? Como transformar um produto que já existe em algo mais inovador, né? Enfim, ou descobrir novos mercados. Então, o objetivo do Discovery, assim, é descobrir qual o produto certo a ser desenvolvido, ou melhorar algo que já existe,
antes do cliente investir um tempo e recurso significativo em seu desenvolvimento. Né? Como eu falei, assim, é muito útil também, não só para o cliente nesse momento, mas também para a gente, porque a gente acaba descobrindo novos meios de criar novos produtos e novas necessidades com o cliente, né? E muitas vezes, desse Product Discovery, vem aquela questão do Eureka, né? A gente usa algumas metodologias que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? A metodologia no qual a gente trabalha junto com o cliente ali, a gente consegue descobrir junto com ele essas necessidades e soluções para as dores. Bom, agora sobre Design Thinking, mais especificamente. Em específico, sobre o Design Thinking, o que vocês sabem sobre o processo? O que vocês entendem como processo? Falar, eu acho que, gente, é bem livre aqui mesmo, pode falar assim, o que você já viu, se não viu, se acha sobre eu acho que é, ou eu aplico, eu já sei, eu já vi, aí podem ficar bem à vontade. Eu queria entender de vocês, o que vocês sabem sobre Design Thinking? Ou se não sabem, né? Fala, não, nunca nem vi, né? Luaninha, tentando, aqui, né? Levantou a mão lá, quero entender o que vocês têm em mente sobre o Design Thinking. Aí não vou cortar ninguém, hein, que essa pergunta é mais específica. Curioso agora. Dá-lhe Sussu, dá-lhe Marcelo. Se eu abrir o microfone é para escolher alguém. Então, vou esperar 2 minutinhos, Lenda. Ninguém sabe o que é Design Thinking, a gente está aplicando aí algo semelhante no início de cada squad, para entender um pouquinho melhor como que é a ideia, qual que é o caminho, e ninguém tem... ninguém tem noção. O Raul falou, meu professor me disse que é Brainstorming 2.0. Pode ser Um também. pouco mais, Raul. O que significaria um Brainstorm 2.0 no seu entendimento, baseado no que o prof disse? É de unir o máximo de referência possível e ideias possível para continuar o processo pensando num fluxo melhor. Pelo menos era isso que eu entendi, não tenho certeza. Uhum. Marcos levantou a mão. Quase também não falo, mas vou falar. A gente está utilizando um padrão Design Thinking lá no Itadados, né? Então eu vou utilizar do que eu aprendi. Eu acho que é um pouco de imersão, de entender o problema, de criar uma solução e prototipar essa solução, entregar essa solução de alguma forma para ela ser desenvolvida. Então eu creio, para mim faz sentido, eu sei que tem um monte de etapa, um monte de critérios. Pouco tempo o Eric falou isso comigo, mas eu não lembro quais, mas para mim é isso. Uhum. Tiago. O que eu lembro assim de Design Thinking da minha boss é basicamente todo o relacionado a processos, que pode ser PDCA ou DMake, que é você definir qual é o problema, levantar as hipóteses, as ideias para achar a solução, aí você realmente investiga e começa a colocar na prática, testa. O que eu lembro de Design Thinking é mais por esse lado também, que é um agregado que todo mundo falou. Isso, exatamente. O nosso Design Thinking, Gilson, pode passar um para frente, por favor? Bom, aqui a gente tem, então, os nossos processos de Design Thinking. Oi, Sueli, pode ir. Não, pode terminar, depois dessa fala aí eu faço um complemento. Ah, tá, um complemento. Só para vocês terem uma noção, né, até para a gente debater melhor o assunto, a gente tem, então, 5 etapas aí principais do nosso Design Thinking. Como vocês falaram, vai ter essa parte de brainstorming, vai ter a parte aí que o Marcelo colocou do Double Diamond. Quando a gente estava estruturando o nosso Design Thinking, a gente pega algumas metodologias, alguns processos para além do Design Thinking. Então, vem também essa parte de Double Diamond, né, que é aquele... um processo basicamente baseado nessas etapas aqui do Design Thinking também, para a gente encontrar uma solução. A gente tem ambiente de problema, ambiente de solução, depois tem o material completo aqui sobre o Design Thinking, que a gente também, inclusive, já está no Confluence, está tudo completão lá, quem quiser saber mais. A gente usa, então, o Double Diamond, o Lean UX,
Lean, Startup, enfim, todos complementam aqui o processo do Design Thinking, mas a gente tem 5 etapas principais aqui, que é a empatia, a definição, a ideação, a prototipação e o teste, justamente ali o que o Thiago estava falando. Su, se você quiser complementar agora, depois eu só vou entrar nessa parte aí de que ele não ser linear. Tá, já entrando dentro das etapas, né? Bora lá. Então, estou só puxando um pouquinho para um olhar comercial. Muitas vezes chega aí uma necessidade para a gente que o cliente ele quer fazer algo, mas ele não sabe direito o que era esse algo, se esse algo vai tratar uma dor, é tudo ainda muito embrionário. Ele sabe que ele precisa, às vezes ele nem sabe que ele precisa, mas na maioria das vezes ele sabe que ele precisa de algo, mas ele não sabe o que é esse algo. Então, como que a gente vai estruturar uma estrutura de squad, um processo de desenvolvimento, lembrando que o dual track é referente à parte de execução, né, dentro do nosso processo de desenvolvimento. Como que a gente vai propor a construção de uma casa, sendo que a gente não sabe ainda qual que é a necessidade daquela pessoa, quantos cômodos, como que é o terreno, qual que vai ser ali, né, a profundidade dos alicerces a serem construídos. Adoro esses exemplos da engenharia civil, não sei o que eu estou fazendo na tecnologia. Mas, enfim, é complicado você propor e defender um orçamento, uma timeline, né, uma expectativa de prazo e até direcionamentos técnicos, se você não sabe ali realmente qual é a dor. Então, geralmente, quando chega uma oportunidade no nosso funil comercial ali, em que ainda está muito solto, o cliente não está maduro para nos ajudar no processo ali de execução do desenvolvimento, a gente propõe aí um squad focado em design thinking, o qual o objetivo é, vamos entender a sua... Aí a Laís vai entrar dentro das etapas, né? Mas de forma simplificada, qual que é a sua dor, o que a gente precisa ali de proposição, de solução, aquilo ali é aderente ou não, já temos um rascunho da casa, vamos aprimorar aquilo ali no processo de desenvolvimento. E em muitos casos, a gente está adotando aí uma estratégia muito semelhante ao Design Thinking no primeiro sprint de discovery que a gente executa no Dual Track. Então, quem realizou projetos recentemente viu a mudança que a gente fez. Porque por mais que, às vezes, o cliente já esteja maduro, já sabe a solução e a gente também, então nosso foco é entrar no Design Thinking, mas a gente, entrar no Dual Track, a gente precisa ter um pouco mais de insumos e proporcionar um pouco mais de certezas dentro daquela hipótese de solução que já tinha sido estruturado pelo time de solução, mas para a gente poder ser mais assertivo aí no desenvolvimento técnico. Então, quando eu brinquei, eu pensei, nossa, tanta gente passou por Design Thinking semelhante recentemente, vai ficar caladinho, mas hoje está sendo uma abordagem aí, está sendo assertiva nos primeiros discoveries que a gente está realizando com os squads. Então, Gilson e Laís, eu falei alguma besteira? Ratifiquem, ou falam, não, é isso mesmo, podem seguir. Perfeito, adorei aí a troca de engenharia com TI, realmente funciona também, porque é isso mesmo, a gente precisa da estrutura, senão não se sustenta. Exatamente. E acho que a gente aprende muito, né, de maneira empírica e praticando, né? A gente aprende muita teoria, como o Thiago disse, eu vi na pós, mas a gente vivendo o design thinking no dia a dia, entendendo o processo no dia a dia, que a gente assimila aquilo ali como o processo todo do design thinking. Eu acho que fica muito aberto, né, a gente estudar o design thinking de uma maneira muito teórica. Quando a gente coloca na prática, a gente começa a sacar para que serve cada parte, para que tem cada etapa, o que a gente consegue, né, ser flexível, ser adaptativo. Eu acho que vem muito dessa vivência, tanto no que a gente vive, no próprio design thinking, quanto as experiências que a gente já teve também nessa etapa de discovery. Eu acho isso muito legal pensar assim do design thinking, né? Eu acho que o design thinking a gente olha como ele muito complicado, mas a gente pode usar ele para todas as tudo na nossa vida a gente pode usar design thinking, desde que a gente coloque ele em prática, né? Entenda ele na prática. Eu acho que ele fica muito mais fácil de ser assimilado. E acaba sendo natural, né, Laís? A gente Sim. acaba trabalhando com isso no dia a dia, a gente aqui está bem definido, a empatia, definição, ideação, prototipação, teste. Mas acaba sendo natural e a gente acaba passando essa tranquilidade para o cliente também, né? E isso é muito legal. Essa interação que a gente tem com o cliente também é muito bom, né? É lá que a gente consegue absorver melhor as ideias,
sentir melhor as dores deles, dos clientes dele, né, trazer solução. Então, ter isso bem definido ajuda bastante a gente, senão a gente estaria realmente perdido, por mais que isso acabe sendo natural depois. Sim. Focando aqui nessa parte de não ser linear, temos, então, pode voltar, Gilson, só para eu dar uma complementada. Por que ele não é linear, né? Às vezes a imagem talvez não fale por si, queria dar uma complementada, não. Mas a gente tem as etapas, mas o Design Thinking, ele é algo totalmente flexível. Ele é um processo ali de iterativo, né, que a gente tem essa experiência, a gente vê o que deu certo, a gente volta, a gente pode pular etapas, a gente pode adaptar etapas, a gente pode... Então, ele tem toda essa questão de ser flexível. A gente valoriza essa exploração, né, essa experimentação, essa aprendizagem contínua. O objetivo do Design Thinking é isso, dentro da metodologia ágil, a gente ter uma aprendizagem contínua, né? Então, a gente tem esses ciclos repetidos, a gente pode ir e voltar, e o que determina isso é o que a gente tem para cada projeto. Tem projeto que já chega com Design Thinking desenvolvido, tem projeto que não chega com nenhuma ideia desenvolvida, a pessoa não tem ideia de nada, a gente tem que, né? Então, o Design Thinking, ele proporciona para a gente essa flexibilidade e essa adaptabilidade. E a gente também, né, entende que a solução de um problema, muitas vezes, ela não é linear, ela não é de um jeito, assim, pré-definido. Então, para a gente ter isso, a gente abordar essa complexidade, a gente tem que ter uma mentalidade muito aberta, né? Aberta, colaborativa, orientada para empatia, para sempre, né, entender o outro, entender o que o cliente precisa, entender o que o usuário precisa, ter essa junção aí também. Enfim, a gente explora aí diferentes direções conforme vem chegando novas informações e insights são descobertos. Então, ele é um processo muito livre, assim, né? A gente tem essa metodologia, mas a gente consegue manuseá-la de uma maneira mais leve, trazendo para o que a gente precisa, né? Focando ali nas nossas dores, no que a gente quer para soluções, enfim, no que o cliente traz para a gente. Por isso que o processo de Design Thinking, ele não é linear. Agora pode passar, Gilson. Bora. Vou falar de uma aqui bem rapidinho, mas aqui são as definições dos processos, né? Então, essa primeira parte de empatia, a gente conhece as necessidades que o usuário tem, sempre tendo em consideração aqui numa questão mais também para o comercial, que a gente sempre tem que entender o que o cliente também espera, né? As necessidades do cliente versus as necessidades do usuário, né? Então, a gente também tem que fazer um merge nessas duas partes. Essa parte de definição, então a gente pega ali nessa parte de necessidade... Eu misturei tudo. Essa parte de empatia, a gente vê essas necessidades, então o que a gente faz ali? Esse benchmarking, a gente analisa as outras empresas, a gente analisa as documentações que chegam para a gente pode fazer, por exemplo, um mapa de stakeholders, que são as pessoas que estão envolvidas ali no projeto, a gente faz as entrevistas, as observações de campo, mapa de jornada do usuário, então são todas técnicas dentro da empatia para a gente entender primeiro as necessidades. Entender qual que é o problema, né? E a parte de definição vem para a gente entender o problema e tentar entender aquilo ali como o que a gente conseguiu nessa fase anterior, né? Do que a gente tirou dessa fase anterior, dessa fase de empatia. Então, ali a gente já cria proto-personas, a gente pode fazer um mapa de empatia, a gente pode repensar o problema, porque ali a gente está recebendo material, na parte de empatia a gente está recebendo alguns materiais, está entendendo ali ainda. Nessa parte de definição, a gente começa a pensar, a gente pode redefinir algumas coisas, o processo ainda está no começo, mas a gente tem uma visualização um pouco maior, né? A gente pode criar um mapa de afinidade e o nosso famoso workshop de cocriação, que eu acho que todo mundo aí já deve ter participado ou sabe sobre. Eu gosto muito, é uma das dinâmicas que eu mais gosto de fazer, que é o workshop de cocriação, né? A gente entra numa sala ali em conjunto, e o objetivo é que todo mundo coopere para a gente pensar em soluções para porque a gente observou nessa etapa anterior de empatia, né? E a parte de ideação é mais essa parte prática, da gente colocar o que a gente pensou, da gente começar a mapear soluções, né? A gente começa a idealizar soluções. Então, ali a gente faz o brainstorm, essa parte a gente faz o brainstorm, a gente define um escopo de projeto, né? O que a gente consegue fazer, a gente pode definir também
nosso querido MVP nessa parte, né? Então, a gente já entendeu ali o problema, já tivemos essas definições, e aqui a gente faz a ideação. A gente coloca ali os nossos, o que a gente pensou sobre, todas essas ideias geradas a gente coloca nessa parte de ideação. Pode seguir, Gilson. Aqui na parte de prototipação, que é o que acho que a maioria das pessoas falaram, né, que a gente entrega aqui, é o que a gente desenvolve no Figma, né? Então, essa parte de prototipação. A gente constrói esses protótipos com base nas soluções concebidas anteriormente. Por isso que é muito importante o processo anterior de ideação, porque aqui a gente vê o que é realmente possível a gente entregar, que gere valor, e que seja um protótipo, né, que a gente costuma entregar de média fidelidade, né? A gente tem protótipo de baixa, média e alta fidelidade. E a gente costuma, né, fazer essa entrega do protótipo de média. Como que a gente mensura esse protótipo de média? Justamente nessa fase de ideação anterior. Então, por isso que as etapas, elas são interligadas por isso, né? E a gente tem aqui, o que a gente faz o protótipo, né? A gente pensa, a gente começa com wireframe, depois a gente faz um protótipo que vai aumentando essa fidelidade, a gente coloca só os elementos principais, e depois aquilo ali vai se transformando, né? E a ideia, no final, é que a gente tenha, né, as telas deixadas ali digitalmente, de uma maneira que a gente tire da ideação e transforme aquilo ali em algo visual, que a pessoa consiga utilizar, que a gente consiga passar também depois para o cliente, passar para os desenvolvedores, que juntando vem nessa parte aí de teste, né? Então, esse protótipo que a gente criou, a gente vai para a parte de teste, que a gente faz toda essa validação com o próprio cliente. Dentro disso, a gente pode fazer avaliação com usuários, a gente faz também nessa parte o handoff, que é essa passagem para os devs, que é muito, muito importante, né? Tudo que a gente faz ali no Figma, então a gente também tem que pensar nessa próxima etapa, como é que a gente vai continuar esse processo? A gente vai passar esse processo adiante, como é que a gente vai mandar isso daqui para o handoff, como é que a gente vai mandar isso daqui para os devs, né? Então, é muito importante a gente sempre estar com essa interdisciplinaridade aqui para a gente. Gilson está compartilhando a sua tela completa, acho. Isso. Acho que tá na tela completa, mas só para avisar, não vazar um zap aí, alguma coisa assim. Mas, enfim, os processos, de maneira geral, são esses, eu não vou me aprofundar muito aqui, porque a gente tem também a nossa dinâmica. Mas, de maneira geral, nosso processo, então, desde o começo ali, de ter a percepção do que é um product designer, do que faz, né, o que a gente se propôs a fazer do design thinking também, e eu acho que eu fica de dica aí, né, para esse processo de design thinking, foi o que eu falei anteriormente, da gente viver o design thinking. A gente tem que sentir o design thinking na nossa vida, né, começar a usar ele para além também dos nossos processos internos aqui de empresa, começar a usar para organizar o que a gente tem em mente do que a gente precisa fazer. Eu acho que o design thinking, ele possibilita isso para além do nosso cotidiano aqui de squads, né, do cotidiano da metodologia ágil. Eu acho que o design thinking, ele pode ser muito aplicado em diversos vieses da nossa vida. Eu vivo o design thinking, eu prego a palavra do design thinking. Quero passá-la adiante aí para vocês também. Pessoal, eu estava tossindo aqui, por isso que eu coloquei no mute. Estão vendo a minha tela? Deu um delay, tá dando para ver sim. Tá. Então, gente, muito bom. Laís, muito boa explicação. Alguém tem alguma dúvida sobre esse processo? Quem quer falar alguma coisa, hein? Ô, Gilson, eu tenho umas aqui, cara. Vamos lá, meu filho está aqui do meu lado. Se gritar aí, vocês já sabem, não se assustem, tá? Primeiro ponto é o seguinte: a gente vê o pessoal no mercado usando o nome Discovery para definir Design Thinking e, às vezes, Design Thinking para Discovery. E a gente, como usa Dual Track, o nome da track é Discovery, às vezes gera uma certa confusão na hora que a gente está conversando. Qual que é a melhor forma da gente desfazer esse mal-entendido? Essa é uma dúvida que eu tenho. Às vezes eu tenho dificuldade para perceber se o cara está falando de Design Thinking ou de Discovery. Essa é a primeira pergunta. Bom, vai nessa primeira, depois eu ponho a outra. Uma boa pergunta, Alex. A gente até falou ali sobre o Product Discovery, né? Ou seja, você ter esse momento de descoberta. E faz sentido também. Quando o cliente fala em Discovery, é algo que já está na mente dele há um tempo.
é algo que ele já, provavelmente, já pode ter usado em algum momento ali do trabalho nos produtos dele, ou já ouvi falar. Agora, eu acho que uma boa forma da gente deixar mais claro o que é o Design Thinking, ter uma explicação melhor, eu acho que nesse momento, para a gente realmente ter esse material rico que foi desenvolvido e apresentar para os clientes. A gente teve uma preocupação em fazer um material simplificado, né, de uma forma ali faseada, que explicasse realmente como funciona esse processo, como a gente trabalha com ele, como é dividida as etapas dele, e o resultado final de tudo isso. Né? Então, a gente acredita que dessa forma a gente consegue deixar claro que isso vai gerar valor para o que ele vem buscando, né? E vai ajudar a resolver algum conflito, ou descobrir novos produtos. Então, acredito que seja bem interessante ter esse material. E parece que é um case que a gente está fazendo agora, né? Sobre o Design Thinking. Quer responder aí, Laís? Olá, Laís. Não, implementando o que a Alex falou, o que eu vejo muito na prática do que a gente faz aqui, que na parte do Design Thinking, a gente ainda está muito focado nesse ambiente do problema, que é esse processo anterior. Então, são essas 3 primeiras etapas. E eu vejo que no Discovery, a gente foca muito mais nessa parte de prototipação e teste, que precisa de um tempo maior. De fato, precisa de um tempo maior. Às vezes, a gente não tem essa adaptabilidade só no Discovery. Juntar toda essa parte anterior, desses 3 processos anteriores, com essas 2 partes de prototipação e teste, é uma coisa que, às vezes, quando a gente faz o discovery, a gente faz de uma maneira mais sucinta. Eu acredito que o Design Thinking, ele vem para engrandecer justamente essa parte de trazer a melhor solução. A gente tem mais tempo de focar no que o cliente precisa, no que o usuário precisa, de fazer esse merge aqui, com essas 3 primeiras etapas. E essas 2 etapas, a gente foca muito mais nessa parte de discovery. Estou trazendo aqui o que eu vivenciei, né? Então, a minha visão que eu tenho dos projetos que o Design Thinking, ele vem justamente para essa parte aqui do primeiro de ambiente do problema. E o discovery, a gente vem mais para essa parte de solução, né? Concordo com o que foi falado aqui. E uma coisa é que, só deixando bem claro, que um acaba complementando o outro. Qual que é o problema que a gente passa e por que acaba gerando essa confusão? Nem todo projeto tem design thinking, às vezes por N questões, às vezes o cliente não quis pagar um design thinking. Quando isso não acontece, isso vem direto para o Discovery, a gente acaba fazendo design thinking no Discovery, porque precisa ter. A gente precisa ter essa primeira imersão, tentar descobrir o que o cliente quer. Então, geralmente, a primeira sprint ali do Discovery, ela acaba sendo ali um design thinking bem nas pressas ali, porque a gente precisa ter essa visão. Então, por isso que eu acho que acaba confundindo e talvez algumas empresas já tenham abandonado tipo, de vender como um produto mesmo, de vender o design thinking separado, falou, não, beleza, vamos juntar tudo aqui, a gente já está fazendo a maior parte do tempo tudo junto, só que isso acaba gerando alguns problemas, né, que nem comentaram ali, às vezes o Discovery, você deveria focar um pouco mais dentro de cada item específico, tentar refinar ele melhor, porque afinal de contas, é aquilo ali que vai para desenvolvimento. A ideia é que no delivery não tenha nenhuma dúvida. Não é ideal que eu tenha que parar meu time de desenvolvimento porque alguma coisa não foi bem refinado lá no delivery. Isso a gente consegue fazer quando a gente tem tempo e foca dentro de cada item. O design thinking ele não entra nessa profundidade. Assim, a gente faz, obviamente, os protótipos e tal, a gente coloca ali um desenho de arquitetura mais ou menos, só que a gente não entra tão a fundo nas integrações, o que eu vou linkar, como que essa tela aqui, exatamente tudo que ela vai consumir, que é uma coisa que lá no Discovery eu preciso fazer porque o meu desenvolvedor vai pedir. Se eu coloquei um campo ali na minha tela, sei lá, um drop-down, eu preciso dizer para o meu desenvolvedor, cara, ó, você vai buscar essa informação aqui, essa lista vai vir de tal API, vai vir de tal lugar. Se não tiver claro isso aí, o meu dev vai ficar travado, ele não vai conseguir ir para frente. Enquanto no design thinking a gente não entra nessa profundidade, até por questão de tempo, a gente precisa vender ali o produto e para o cliente também não é. A gente ainda não fechou o projeto, né? Então não tem tanto sentido também entrar numa profundidade tão maior assim. Pode falar, Su. Só trazendo aí, consolidando, concordo todos os pontos levantados, mas consolidando aí de uma argumentação
mais direta para o cliente, Alex, o processo de descoberta, né, product design, é o quê? Então, eu preciso definir o que vai ser aquele produto, qual que é o propósito de atuação do squad. O design thinking é uma das abordagens existentes dentro desse universo, que seria o como, no qual eu chego no resultado ou na estruturação do que seria aquele produto. Então, a gente poderia utilizar um design thinking, um design sprint. Existem várias técnicas nesse universo aí de product discovery que eu posso utilizar para se chegar nesse resultado final. Então, eu vejo que um é o quê. Então, você não sabe o que você almeja ao final, eu vou te ajudar aí utilizando esse processo de discovery, né? Vamos juntos nessa cocriação, nessa descoberta. Como que a gente utiliza isso? Através da abordagem do design thinking. E dentro do design thinking existem essas subetapas, né, esses processos que estão sendo explicados. No conceito do All-Track, no qual a gente tem uma nomenclatura semelhante, né, que é o discovery e o delivery, você pode trocar o discovery pelo termo de refinamento. Então, uma etapa a gente refina, outra etapa aí a gente implementa, tá? Então, acho que fica mais fácil o cliente entender dessa forma. Vocês concordam, Laís e Gilson? Ou eu acho que não? Eu acredito que seja isso mesmo. Quando eu falei, a gente passa por todas essas etapas no Design Thinking, mas a gente tem justamente esse refinamento no Discovery, né? Então, é isso mesmo, como o Rodrigo também falou, tudo que a gente se aprofunda ali, que é muito mais específico do que vai ser implementado, a gente trabalha nessa parte de Discovery. Até porque depende, às vezes muda a necessidade do cliente também, às vezes ele quer validar uma ideia para vender isso comercialmente dentro da própria empresa. Então, assim, a gente não vai entrar tão profundamente, e já aconteceu com a gente aqui, inclusive, né, de um cliente vir e falar, olha, eu quero validar uma ideia para ver se a gente segue esse caminho. A gente trouxe, fez o design thinking, no final ele teve lá tudo estruturado, chegou em todo o processo, até a prototipação, e eles, tiveram aquele eureka, não, acho que é isso que a gente realmente queria. Só que no caso, no final desse design thinking, a gente não tinha um protótipo pronto para o desenvolvimento, ainda tem que ter uma nova fase, mas até esse momento, ele conseguiu visualizar algo muito próximo do que ele buscava, né? Então, é importante por isso também, né? Tem essa questão também de qual é o momento do cliente, né? Então, dependendo do que ele busca, ele vai ter um resultado final diferente, né? Se é algo já focado no desenvolvimento, né? Deixa o Cristiano fazer, que eu tenho mais uma, hein? Uma ou duas. Fiquei caladinho aqui, mas eu tenho uma pergunta. Cris. Ué, cadê o Cris? Tá no mute? Pô, eu tô falando no mudo aqui, nossa. Tá. Eu não vou conseguir repetir as palavras bonitas que eu falei. Deixa eu pensar de novo aqui. Não, eu ia comentar algumas coisas, mas o Rodrigo e a Suelen comentaram bastante já do que eu ia falar. Só vou dar alguns exemplos ali de projetos que eu participei nesses últimos 2 meses, que eu participei de projetos que eram específicos de Design Thinking, sem o Dual Track ali, sem o Discovery e o Delivery, né? Inclusive o primeiro projeto ali, 100% internacional, que nós tivemos ali da terra do Tio Sam, e aonde a gente usou essa metodologia. E hoje eu estou dentro de um outro projeto que é o do IAG, onde a gente utilizou a metodologia do Design Thinking dentro do Discovery, né? Dentro do Dual Track. Então, com a metodologia do Design Thinking, dentro do Discovery, nós refinamos todas as atividades que precisávamos refinar, né? Criamos todos o processo de Discovery mesmo, né? Ou de refinamento, e partimos para o delivery. Então, assim, a gente usou o Design Thinking como o modelo dele especificamente, dizendo, né? Como a Suelen falou, que existem outros modelos que nós poderíamos utilizar também. Só dando essa explicação, que a gente pode usar tanto dentro do Discovery, como a gente utiliza, o Rodrigo comentou em alguns casos, quando não tem um Design Thinking, ou utilizar o Design Thinking para fazer a validação de uma ideia, por exemplo, sem necessariamente entrar profundamente num protótipo de alta ou de média.
Bem colocado. E não necessariamente a gente precisa chegar no protótipo de alta no design thinking, né? E eu vejo ele muito como uma isca comercial também. É algo que pode ser explorado. Bom, vou para a segunda, então, né? Trazendo mais para a nossa modelagem hoje do que é design thinking. Eu estava, inclusive, numa reunião com a Laís agora há pouco, que a gente tem colocado algumas propostas, e eu tenho percebido, né, que ao longo desses 2 anos aí, a gente amadureceu bastante no que é o nosso pacote de design thinking. Inclusive, a gente trabalha, pelo menos tem um diferencial que eu percebi na venda da Itatiaia, é que a empresa que vendeu o design thinking lá não foi contratada para implementar. Que é estranho, né? Porque, teoricamente, você teria uma vantagem, se você é uma empresa de desenvolvimento, você pegar aquele projeto que você pensou junto com o cliente e você implementar. E ela não conseguiu implementar. A gente ganhou. E me parece, pelo menos na conversa com o cliente, que o que trouxe mais segurança para ele foi aquilo que não está explícito no design thinking, né? Quando a gente fala de design, eu estou falando muito de protótipo, mas aquilo que sustenta o protótipo, não da parte de arquitetura, né? Daquela parte que está ali na nuvem, né? Que muitas vezes o cliente não vê. Isso a gente não falou aqui nessa modelagem, pelo menos de forma explícita. Ou está aqui, eu não vi. Da parte da arquitetura não está aqui, a gente faz parte também. O Cris, eu no design thinking do AIG, a gente chegou a ter isso no nosso design thinking. IAG, não é AIG. IAG, de novo, segunda vez. Ontem o Gil está me falando de um cliente AIG, eu falei, pô, cliente é esse, o cliente Gil, é AIG? esse, IAG. Então, teve essa parte de documentação, de arquitetura também, né? Você que ficou a par disso, né, Cris? Você foi responsável por essa parte, junto com o Eric. E isso realmente traz mais segurança também e mostra todo o que a gente alcança ali no projeto, né? Do começo ao fim. O arquiteto, acho que o principal papel do arquiteto dentro do design thinking é não fazer o cara do produto viajar muito, né? Para que o que ele desenhou seja, no mínimo, a gente consiga chegar naquilo, né, que foi prototipado, enfim. No caso do IAG, a gente precisou, foi bem desafiador mesmo. Foi muito desafiador, era grandioso, né? A ideia é grandiosa, mas a gente conseguiu, acho que chegar no final com um resultado bem positivo. Com o pé no chão. A arquitetura ajudou bastante nisso. Trazendo para o lado comercial também, a parte de arquitetura, que é o que transforma algo palpável, Alex, não é uma etapa explícita ao longo dessa abordagem de design thinking. Ele vai permeando todas as etapas, porque a gente tem uma vertente de criação, idealização, pertinente ao time de produto, e nós temos aí um time de engenharia / arquitetura para tornar algo palpável. Não adianta se propor o melhor produto do mundo, no qual o processo de desenvolvimento não é suportado pelo cliente, ou é muito oneroso, ou depois do segundo andar aquilo ali cai, mas também não adianta deixar somente na parte de produto, na parte de tecnologia, porque eles vão também só no racional, não vão ali pensar na experiência. Então, aquela briga sadia entre o arquiteto e o engenheiro. Não vou construir um vão de mais de 9 metros se não tem ali uma coluna estrutural no meio daquele teto. Então, de modo geral, isso está subtendido e essa dobradinha produto e tecnologia começa desde o início até o final, tá? Tá, bom, uma coisa é a gente discutir design thinking aqui como um conceito, né? Que é o que a gente está fazendo aqui. Outra coisa é, trazendo isso para a nossa oferta, como isso acaba sendo um diferencial, para a gente tem percebido, era bom que se ficasse mais explícito, porque isso é percebido como valor. Dei um exemplo aqui de um cliente. Esse equilíbrio aí, né, do deixar o cara que vai pensar, e até o próprio cliente que está na etapa inicial ali, viajar ao máximo, mas tem um cara ali que fala com ele assim, cara, olha só, até é possível, mas você tem muito dinheiro para gastar? Né? Ou vamos baixar um pouquinho a bola aqui, vamos no caminho que você precisa, mas com o dinheiro que você tem para fazer, nós estamos falando do MVP, por exemplo. Então, eu não sei como colocar isso aí, mas eu acho que tinha que
ficar mais claro pensando na oferta. E, por último, essa questão do teste aí, no nosso caso, no nosso pacote de Design Thinking, a gente coloca de 1 a 2 sprints, né? Normalmente 1 a 2 ciclos, até mudou o nome para... E a gente estava discutindo o nosso ciclo, ele passou a ser até 3 semanas para dar tempo da gente estruturar essa documentação interna aí. Mas essa parte de teste, no nosso Design Thinking, hoje não aparece explícito, não, né? A gente não tem isso, não, né? Porque pô, nem QA lá tem. Né? A gente tem um engenheiro, a gente tem um arquiteto, um UX UI e tem o Scrum Master. Eu entendi que para o conceito está claro, mas dentro do que a gente faz, eu acho que era importante a gente pensar nisso para dar uma consistência melhor no nosso discurso. E, por último, dentro disso aí, a gente teve um aprendizado também na PIFPAF lá atrás e na Sumitomo, que era o como fazer, né? Porque uma coisa é você ter o conceito, outra coisa é pôr a mão na massa. Então, na etapa de entrevistas, por exemplo, a gente viu com um profissional que a gente trouxe, que era um especialista em Design Thinking, né? Pelo menos ele se vende assim, não estou falando bem nem falando mal, mas ele trouxe algumas boas práticas, inclusive suportada com pesquisas que apontavam, por exemplo, qual que é a quantidade de entrevistas que você tem que fazer, porque a partir daquilo ali já é desperdício, né? E menos do que aquilo ali não é necessário. Eu acho que era importante também a gente ter esses componentes dentro de uma visão de proposta para nos ajudar a ter mais autoridade e a vender melhor o conceito do Design Thinking antes, né, do processo de Dual Track. Perfeito. Alguém mais tem algo a falar? Tem uma pergunta aí do teste que ficou fora, gente. Essa questão do teste ficou meio... A pergunta do teste. Tá, vamos lá. Esse teste aqui dentro do Design Thinking, ele entra muito mais ali para validar uma ideia, né? Depois que o protótipo, geralmente de alta, já é feito, a gente usa algumas ferramentas para metrificar, que pode ser metrificado, né? Ou a gente pode fazer um exemplo, seria uma entrevista assistida, um teste assistido de usabilidade, onde o usuário ele vai fazer o uso dessa ferramenta e depois, com nossa visão heurística ali e a prática de uso dele também, com a ajuda da ferramenta, a gente consegue saber os gaps da solução. De repente, nesse ponto, e está naquele primeiro desenho ali, do ciclo inteiro que a Laís mostrou, tem uma seta que volta até o começo, até o início lá do Design Thinking. Então, pode ser que no final, no teste, a gente encontre gaps, ou ideias novas que surjam, que complementam e sejam interessantes ter nessa solução. Talvez a gente tenha que voltar um passo atrás. Então, dentro do Design Thinking, é importante o teste por esse motivo. E realmente, assim, concordo, Alex, a gente pode melhor descrever isso para o cliente, né, e ter mais autoridade em cima dessas informações. Pessoal, só mais uma pergunta dentro desse teste, só para não perder, que eu ia levantar uma para mais rápido. Para quando você tem um teste ali, eu estou entendendo que você já desenvolveu, não estou falando de um protótipo, por exemplo, o nosso protótipo de média, que entendi que nem existia, mas a gente chamou de média porque está no Figma, assim, é um teste, né? Um teste, o cara brinca lá, ele só segue a jornada do usuário ali, que você pensou daquelas telas tão lindas. Não é um teste, né? Não é um teste. Então, quando eu vejo o teste aqui, já fica me parecendo algo depois de uma entrega mesmo, um desenvolvimento, para esse cara fazer um teste, de um MVP. Será que você tem que desenvolver, né, algo para testar, gastar esse tempo, gastar esse dinheiro, desenvolver algo para chegar à conclusão que não é aquilo que está faltando? Né? Não dá para fazer isso antes? Ficou na minha cabeça um pouco confuso isso aí. Então, nesse caso, eu entendi, Alex, no caso do Design Thinking é importante ter o teste, nem sempre ele vai ser usado. Um exemplo, se a gente vai entregar um protótipo de baixo, uma validação de um MVP interno, né, ou de uma solução, de uma melhoria, às vezes a gente não é necessário ter esse teste, né, porque a gente não tem como aplicar um teste em cima de um protótipo, às vezes, de baixo, né, não tem navegação. Mas o que a gente pode fazer? Depois que você termina o protótipo, dentro do Design Thinking, né, um protótipo de baixo, ou de baixo não, perdão, de alta, né, a gente pode aplicar alguns testes, como eu falei, seria uma entrevista assistida. Você pede para o cliente, para o usuário, compartilhar a tela com o protótipo, ainda isso no Design Thinking, tá? Antes de ir para o desenvolvimento.
e passa algumas missões para ele. Então, para isso, a gente tem algumas ferramentas, como o Maze. O Maze é uma ferramenta muito boa, que a gente monta lá as missões, e você não fala nada, como a gente, como Product Designer, fica quietinho ali, só para dar uma assistência mesmo, se precisar, mas ele recebe as missões e ele vai cumprir. A gente vai observar a reação dele, então, assim, se a gente passar uma missão simples, imagine uma tela lá com 10 informações e um botão enorme, criar um novo componente em cima, um botão piscando ali. E na missão está escrito assim, olha, usuário, criar novo componente. Ele sabe, olhando ali, que tem um botão enorme, tem que clicar. A nossa ideia está muito fácil, né? A gente passou isso para o cliente como solução. Só que se o usuário pestanejar, enrolar, clicar em outro lugar e não chegar lá com tanta facilidade, isso já é um ponto de atenção que vai fazer a gente talvez voltar um pouco e repensar. Outra coisa também, esse usuário, no final do teste, a gente pergunta para ele, abre para ele deixar sugestões dele, pontos negativos, pontos negativo, positivo e feedback. Nesses pontos, geralmente a gente recebe muitas informações que podem realmente ajudar nessa parte inicial, antes de chegar no desenvolvimento. Então, é um teste diferente do teste do desenvolvimento. Isso daqui ainda está dentro do Design Thinking, é algo que tem que ser rápido, né? Então, até esse teste é bem rápido, geralmente dura 15 minutos, não é difícil passar mais que isso, e faz parte desse processo, porque a gente pode rever esse protótipo, né? Então, se a gente deixa de fazer isso, às vezes a gente está tão certo de uma solução, que a gente chegou numa ideação com o cliente, mas o usuário final, alguém que estava fora dessa parte de criação, alguém que não participou desse processo, a gente está procurando exatamente essas pessoas, quem não participou. Então, a gente pede alguns nomes ali da empresa, me passe alguns nomes aí de quem eu posso fazer uma rápida entrevista de 15 minutos para ver o que ele acha da solução que está sendo proposta. Então, a ideia é essa, é um teste para sentir o que as pessoas de fora acham, né, e como elas agem com essa ferramenta, com esse protótipo que a gente fez, né? Qual que é o uso, a usabilidade ficou fácil, não ficou, a gente viu pontos de melhoria, teve dificuldade, é importante. É outra coisa, Alex, esse é o teste dentro do Design Thinking. Mas o que eu acho que o Alex está trazendo, Gilson, é que na prática, dentro das nossas abordagens de Design Thinking, isso não é realizado. Então, se é algo que vai passar a ser executado, discutido aí junto do núcleo de arquitetura e engenharia para ser incorporado. Porque a gente não faz isso hoje justamente porque a gente tem ciclos mais ágeis e até pela características de clientes que a gente tem. Então, hoje não é feito. Então, a partir do momento que a gente traz uma abordagem de proposta, essa etapa nesse formato, como conciliar a teoria e a prática? Porque não é realizado. Então, eu estou entendendo, esse é o questionamento aí do Alex. É algo que a gente vai discutir para ser incorporado e quais são os impactos disso dentro da sprint, dentro dos valores, ou como isso hoje é interpretado dentro da nossa abordagem para não passar uma percepção equivocada para o cliente do que ele está contratando. Exato. É um refinamento, né? Assim, isso quando o cliente você já sabe da continuidade do cliente com o nosso desenvolvimento, isso é muito bom. Você acaba tendo uma saída do protótipo ali já direto, se a gente está falando do track ali, ele já vai menos suscetível a ter erros ou voltar para a parte de ideação. Então, agora, realmente, quando a gente está falando de uma isca, algo que tem que ser rápido realmente para o cliente, para vender uma ideia para o cliente, o teste ele acaba sendo mais moroso, por quê? Depende de agenda também, né? De agenda de pessoas que às vezes não vão ter uma disponibilidade tão rápido. Então, esse é um problema do teste, a agenda. Alô, pessoal? Ok, estamos nos ouvindo. Marcelo com a mão levantada. Eu fazer um link aqui com o que o Alex está falando, essa coisa assim, do apoio, o que isso ajuda aí no comercial, né? Eu acho que a tendência, Alex, é ajudar cada vez mais, né? Assim, e facilitar até a venda aí, né? Porque assim, eu estava outro dia lendo uns artigos aí sobre a parte de Product Design, né? Eles estavam falando sobre. Aí o Gilson e Laís, que são mais especialistas, eles devem entender melhor, mas falando sobre design paramétrico, né? Que para TI antes era um pouco mais difícil de realizar, e hoje
hoje tá com a inteligência artificial está virando uma realidade. Quer dizer, você, na verdade, criar uma série de parâmetros ali, vai te criar, em vez de ter todo um esforço para fazer, por exemplo, um Figma, ele vai te gerar 5 Figmas ali, ó, escolhe aqui, ó, vou por essa linha e tal, então você vai parametrizar coisas. Então, essa coisa de tangibilizar para o cliente no final, né? A tendência é isso ficar cada vez mais ágil, né? A gente poder ter esse processo criativo acelerado, e aí começar a tratar, inclusive, outras coisas, né? De explorar a solução alternativa, uma série de outras coisas ali que ajuda, na verdade, o cara ver o problema dele e comprar, né? O desenvolvimento daquilo. Então, assim, eu acho que se a visão que eu tive quando li pelo menos o artigo foi assim, cara, o comercial tem sempre que estar de olho na área de product design aí porque é um alavancador, né? Ele ajuda a alavancar a venda lá no cliente, né? É isso, só queria dar essa Isso aí. a visão que eu tive. Ele abre o apetite do cliente. Exatamente. E a tendência é abrir cada vez mais e mais rápido, né? E a questão da realidade, pode falar, da inteligência artificial já é uma realidade que a gente já usa, né? Está muito disponível já. Essa área acaba ajudando bastante a gente, né? Apesar de não ser tão novo, mas como prática, a gente está vendo muita coisa nova surgindo agora, até nessa área, algo que pode ajudar bastante nesse processo. Isso que a gente está debatendo aqui é uma coisa que a gente debateu até no núcleo mesmo. O que a gente pode adaptar para as demandas, porque as demandas elas vêm de uma maneira muito diferenciada, né? Cada demanda sendo uma demanda. Então, o que a gente pode aproveitar? O que a gente está mostrando aqui é o material de maneira mais geral, todas essas etapas, né? Mas cada caso, cada demanda de design thinking, ela vai ter que ter toda essa nossa capacidade ali de fazer essa simulação e adaptar para o que esse cliente que veio precisa. Eu vejo muito isso, assim. Não é nada muito feito em, como fala? Feito em pedra, cravado em pedra. Exato. Você está falando, né, Cacá? Mas a gente tá por exemplo, assim, essa parte de teste de usabilidade é muito importante, a gente que tem o Nielsen Norman Group lá, que são os considerados os maiores aí da usabilidade, que eles falam que com 5 pessoas a gente consegue identificar 80% dos problemas de usabilidade de uma tela. Se a gente for pensar no modelo 5 pessoas, 5 usuários reais daquele produto, pô, não é tanta coisa assim, dependendo do trabalho que a gente está desenvolvendo. Como o Gilson disse, tem trabalhos que estão muito mais desenvolvidos, que a gente precisa ter esse olhar mais para um refinamento ali, pensar no que a gente já entregou, como é que está essa questão de usabilidade, a gente realmente solucionou a dor, né, que a gente realmente olhou para essa questão, como outros que estão muito mais imaturos, não, nesse momento no design thinking não vai ser essa a nossa prioridade. Então, a gente tem que, dentro de todo esse processo, ter essa capacidade de fazer essas adaptações de acordo com a demanda que chega para a gente, né? Legal, uma coisa que me pegou aqui um pouco nessa questão do teste, que eu acho que é interessante, eu entendo que tem que ser um projeto ali que você tem um engajamento legal do cliente, né? E é uma coisa que pode dar um gostinho interessante justamente para fechar um contrato, porque assim, a partir do momento que você começa a envolver mais pessoas, você já começa, não, pô, mas essa tela aqui, coloca um elemento aqui, muda aqui, você já começa a dar aquele gostinho de projeto, já parece que a gente já está desenvolvendo aquilo, que você já está materializando aquele produto, pô, o cliente já está opinando aqui, sabe? Então, dá um gosto de, pô, a gente fez tudo aquilo ali, não vamos fechar agora, não vamos desenvolver, sabe? Eu entendo que geralmente quem bate o martelo não é quem está ali no dia a dia com o produto, mas você já começa a dar esse gostinho que é interessante e pode influenciar assim na venda. Então, se o projeto, e aí vai de uma análise do cliente, cara, eu acho que assim, dá para a gente perceber quando o cliente está gostando do produto, quando ele está envolvido, ele realmente quer aquilo, aí eu acho que vale a pena investir nesse teste justamente para, cara, eu já vi que você está gostando, mas deixa eu te viciar no produto aqui, eu acho que vale a pena sim. Passa autoridade também, né? Valoriza, né? Mais um ponto ali que vai valorizando o nosso trabalho. Mas realmente, como a Laís falou, depende, cada caso é um caso ali, a gente tem que analisar também se encaixa, né? Como prototipação, às vezes a gente vai fazer um entregável de um protótipo de baixa, né? Não é um de alta, mas para aquele momento, né?
para aquele design thinking é o ideal, né? Às vezes não, a gente vai ter que desenvolver algo com mais, algo muito mais próximo do final, né? Depende da necessidade que a gente vai observando também, vai descobrindo. Mas, gente, uma coisa interessante estar pensando aqui. O design thinking, geralmente, com o tempo que a gente tem de desenvolvimento de design thinking, a gente não consegue entregar uma solução completa. Então, fica muito mais próximo de MVP, quando a gente está falando de uma ideação com o cliente, quando a gente vai para a prototipação, tá? Antes disso, não. Então, geralmente, a gente faz um levantamento completo, só que na hora de prototipar, tem essa limitação, questão de tempo mesmo, né? E o cliente vai saber disso. Então, ele está junto nesse processo. Então, essa questão da gente vender o pós, a gente consegue muito ter essa visão dentro do design thinking, né? Porque você vê a grandiosidade que pode ter essa solução junto com o cliente, mas no final, que vai ser entregue ali, como resultado final do design thinking, é menor, muitas vezes é menor. Então, isso em acordo com o cliente, até pela questão do tempo do design thinking, e não tem como se prolongar, porque a gente já foi vendido esse tempo, então a gente entrega ali praticamente o MVP, só que a ideia vai surgindo durante esse processo, vai se pensando em novas coisas, novas soluções, vai crescendo muito. Então, eu acho que quando chega no final aqui, fica aquele gostinho no cliente, né, de, poxa, a gente podia ter ido muito mais longe, né, a gente teve muitas ideias, foi muito bacana. Então, eu acredito que, realmente, assim, como parte da venda, dá para tentar fazer isso de novo, fazer uma continuação, entrar em novos módulos. É o que vai acontecendo, a gente descobrindo novas partes ali que a gente não vai entrar nesse momento, né? Mas que fica aquela vontade ali de entrar, né? De saber mais, de descobrir, de prototipar. Eu estou achando todo mundo tão quieto, gente. Não estou vendo ninguém, eu só estou vendo minha tela pelo compartilhando. Nem tem mais alguma explicação aí? Não, acho que nos processos, acho que passaram aí de forma bem explicativa sobre os pontos, e essa parte aí de teste também ficou claro. Certo. Então vamos avançar aqui, gente. Falando do relatório final, a gente hoje tem uma documentação, e a gente pode dizer que é o carimbo de entrega que a gente está fazendo para o nosso design. Né? Então, inclusive, eu deixei aqui nessa apresentação, depois vocês vão ter acesso, se vocês clicarem aqui, vocês vão ter na íntegra um dos nossos clientes que a gente fez, o Design Thinking, que a gente tem essa documentação, esse relatório final. Então é interessante depois vocês darem uma olhada lá, ler do começo até o final, só coloquei umas imagens aqui só para mais ou menos ilustrar, né, se espera lá, mas ali a gente vai ter a parte ali do objetivo, a justificativa da dor, mais informações sobre o produto, né, até onde a gente chegou ali. No caso da imersão, já falando ali de design thinking, né, as hipóteses e soluções, a prototipagem, então a gente vai ter as telas ali que foram prototipadas e junto com o cliente, né, e validadas com o cliente também. Requisito de solução, né, análise final, é uma justificativa de tudo isso, e o próximo passo, que é muito importante também ali, é como se fosse assim, olha, a gente chegou até aqui, e agora nós vamos fazer o quê? Né? Vamos fazer o que junto? Então, nossa proposta é essa. Então, a ideia nesse documento é isso, é fazer uma entrega final de valor para o cliente, onde ele vai observar todo o processo ali do design thinking, né, todas as hipóteses, tudo que foi trabalhado junto com eles, e ter esse próximo passo também, ele é importante porque é o meio da gente ter esse cliente vinculado com a gente durante novos projetos ou continuação do mesmo. É um material mais completo que a gente tem. Além desses materiais aqui, a gente também vai ter ali as gravações das entrevistas, a gente também cria um resumo das entrevistas, então a gente ouve as entrevistas, a gente vai lá, faz um resumo escrito da entrevista, com entendimento, né? Não só um resumo escrito, mas um entendimento do que a gente teve naquela entrevista, positivo, negativo, feedback, então a gente deixa esse resumo bem claro ali também, tudo isso para usar como material final de entrega, agregando mais valor ao design thinking. Então, além do protótipo que a gente entrega também, a gente entrega toda a parte de documentação e esse relatório final estruturado.
Tá? E, inclusive, esse daqui está disponível para vocês no Jira. Tá? Agora, gente, a gente gostaria de apresentar, depois de tudo isso, a apresentação do Design Thinking sobre o processo. Alguém quer colaborar com mais alguma informação, tem dúvida? Porque eu já queria entrar nos cases aqui para mostrar algo prático que foi feito usando toda essa lógica, né, essa estrutura de Design Thinking. Para mostrar para vocês, ilustrar um pouquinho ali do que a gente pode fazer também, né, em algumas metodologias que a gente pode aplicar ou não. Então, a gente tem uma gama de metodologia que a gente pode aplicar, né, e dependendo de cada caso, cada ocasião ali. Então, alguém tem alguma dúvida aqui ainda sobre Design Thinking? Não, para mim está claro. Vamos avançar. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui um case do frete cargo. Por que eu escolhi esse case aqui? A gente, no Design Thinking, a gente acaba... Como a gente tem essa imersão com o cliente, com os usuários, né, no caso de entrevistas e testes, a gente acaba descobrindo muitas coisas ali que não estavam no papel. Né? Então, não estava na cabeça, às vezes, de quem teve essa iniciativa, né? O cliente que teve iniciativa. Então, é uma descoberta. Né? E é uma descoberta constante. Até o final, a gente está lá do desenvolvimento, a gente está lá fazendo essa descoberta. Então, aqui tem um case que ele é mais completinho, tem bastante tela aqui, mas eu gostaria de mostrar algumas das metodologias que a gente pode usar para chegar em algumas soluções ali e aplicar valor nesse trabalho de Design Thinking, tá? Então, no caso aqui, eu vou passar rapidamente para vocês, tá? Porque é bastante coisa. Mas aqui a gente tem um exemplo de como funciona essa solução, tá? Então, tem todos os passos, onde a gente vai deixando claro, não só para a gente mostrar que a gente entende do que está falando, mas isso daqui também acaba sendo um documento riquíssimo e de grande valor, tanto para o cliente fazer uma validação e uma aprovação interna, às vezes ele precisa fazer isso internamente na empresa para liberar um budget, ou vender para algum investidor, alguém que queira comprar essa ideia, ou até mesmo para o desenvolvimento internamente, quando a gente precisa ter mais informação para entender o produto, e entender quais são os passos a serem tomados. Então, é interessante a gente seguir algumas metodologias e documentar também para todos os lados, né? Tanto para o cliente, tanto para quem ele pretende vender, se a ideia se a ideia interna ou externa de vender a ideia, ou se é para o desenvolvimento nosso, enfim. Então, aqui a gente tem um processo ali de como funciona a ferramenta, vou passando aqui. Outra questão importante também que a gente pode fazer é ter um fluxo de usuário, montar isso com o cliente também. Um exemplo que é bilateral, eu tenho o usuário em cima, né, o usuário final em cima, eu tenho a empresa embaixo aqui, então estou mostrando cada momento onde cada um entra. Aqui está de uma forma mais ilustrativa, mas é algo que a gente faz também, usando lá os post-its do Miro, funciona muito bem, né, ter esse fluxo de usuário até o final. Dessa forma o cliente consegue enxergar como vai ser o fluxo inteiro, exemplo de uma compra, um exemplo de um e-commerce, como é que funciona o fluxo? O cliente entra, escolhe um produto, baixa, coloca o CEP, então a gente faz todo o fluxo. E do outro lado também, o que o vendedor faz? Ele vai lá, fala com o cliente, valida a compra, pega o produto na prateleira, embrulha o produto, leva para o correio, paga o correio. Então, a gente faz tudo isso até o final para ver se não fica nenhum gap. E dessa forma a gente traz valor também ao produto. Outra coisa importante também que a gente pode usar são as tecnologias utilizadas, um exemplo, na solução. Um exemplo aqui, pode ser na parte de arquitetura também, muitas vezes a gente vai ter que entrar mais a fundo, se algo que exige isso, um exemplo, falar, olha, para o cliente, nesse caso aqui a gente está usando a Amazon, o SMS, a gente está falando ali que a gente vai usar o StandBlue como, ou o Mailchimp como adapter, o Google Maps, ali se tem alguma ferramenta de mapa, enfim. Aqui a gente vai falar quais APIs e quais ferramentas a gente pode usar na solução do cliente. É interessante ter esse levantamento também, por isso que é interessante, às vezes, ter um arquiteto que vai dar esse suporte no Design Thinking. Questão de público. Muitas vezes a gente vai ter um aprofundamento ali, e a gente precisa saber o público, né? Qual que é o público para esse produto, né? Então, às vezes o cliente tem uma ideia,
de um produto que ele acha que é inovador, ele tem algumas dores no mercado já, e a gente vai junto com ele ver se realmente essa dor ela existe, como que está o mercado para esse produto. Então, entra a parte estratégica também. Quando a gente está falando do Product Design, a gente não trabalha só pensando no produto em si, na usabilidade, a gente vai mais a fundo. Quando a gente precisa pensar estrategicamente com o cliente, a gente, por métodos que a gente tem também voltados a isso, como esse daqui, um exemplo, quem que é o público? Que é a parte de pesquisa, a gente consegue chegar a fundo com o cliente. Então, a gente parte daquele método ali de pensar só no produto. A gente também entra na parte aí de estratégia quando há essa necessidade, tá? Tudo baseado em fontes também, quando a gente está falando de números. Né? No caso aqui, a gente tem uma fonte aqui da NTT e tudo mais. Isso é importante também. Proposta de valor. Mais uma vez falando de um produto novo, um exemplo, né, disruptivo. Então aqui a gente consegue ter uma noção, um exemplo, que a gente tem um mapa de valor, aqui a gente tem o perfil do cliente. Então a gente, em dinâmicas, a gente vai levantando aqui, está pequenininho, depois vocês têm um link também aqui, que vocês conseguem ver no link. A gente consegue enxergar com mais clareza quais são os ganhos que esse produto pode trazer para o cliente, né? Não só para o cliente, aqui a gente tem em azul, no caso, a transportadora, né, e em amarelo, o usuário, né, estou falando de uma transportadora aqui. Então, aqui a gente tem a empresa, né, e em amarelo tem o usuário. Então, o ganho para os dois tem que estar claro aqui, né. E aqui é a mesma coisa, o processo que o cliente espera. Então, o que o cliente espera aqui, embaixo também, a gente sabe que a gente também é um cliente interno. E quais são as dores, né, tanto do cliente quanto da empresa. E, por outro lado, né, o que avalia as dores, né, quais serviços oferecidos e os criadores de ganho. Parece simples, que é uma proposta de valor, já é usado há bastante tempo, e realmente é uma metodologia, né, uma das práticas aí de workshop que a gente tem com muito valor, coisa que é bem interessante mesmo ser usado. Diferencial competitivo, isso daqui a gente vai ter muito ali no benchmark, né, na parte ali de inicial do Design Thinking, quando a gente for entrar na parte de benchmark, a gente vai buscando esses diferenciais, tá? Pesquisa de mercado, importante também. Então, pode entrar também a pesquisa de mercado, no caso que a gente está trazendo números, né, voltados ao segmento e negócio do cliente. Pode ser que esse cliente já traga tudo isso para a gente. Então, é por isso que é importante as entrevistas também, e ter com a gente, às vezes, do lado do cliente, essa pessoa que já tem essas informações, que às vezes vai ser alguém da logística, alguém do financeiro, alguém do marketing. Por isso que nas dinâmicas a gente sempre busca falar com pessoas que são multi-áreas, né? Alguém, ou uma pessoa do financeiro, uma do marketing, uma do comercial, uma de tecnologia, que às vezes cada um vai trazer uma visão de necessidade diferente dentro do produto, né? E mesma coisa, a gente está buscando aqui informações de expansão, mas também com base em pesquisa. Aqui é interessante isso aqui, que isso aqui foi feito um trabalho de pesquisa de mercado também, mas mais voltada a concorrentes, né, para entender como que os concorrentes trabalhavam, né, quais eram os números e os gaps desses concorrentes. Então foi feito daqui, foi feito uma comparação de dor, né, isso daqui foi feito, são fatos reais, né, que foi feita uma pesquisa junto ao Play Store e Google App. Então a gente tem as dores reais aqui, as maiores dores, e aqui as soluções que poderiam ser oferecidas pela nova solução, né? Então, tudo aqui. E esse daqui que é o famoso modelo de negócio, que é muito usado também. A gente aqui consegue ter uma clareza muito grande do que é o negócio. Isso aqui vai mudando, gente. Isso daqui não é algo que fica fixo, isso daqui é algo que acompanha o produto. E aqui, gente, nesse case, eu estou falando mais sobre produto, não estou falando ali do design thinking, né? Estou falando sobre produto e sobre alguns componentes que a gente pode usar lá também nessa descoberta aí, tá? Então aqui um exemplo, a gente está mostrando segmentos, relacionamentos, canais que ele vai vender, as fontes de receita, tá? Quais são os recursos, enfim. Então esse também é bem interessante. E tem o Alatur também, gente, que eu coloquei aqui mais como um produto final ali de entregável, né? Que a gente pode entregar para o cliente ali como um case, né? E é algo que a gente, enfim, aqui está mais visual, não tem uma explicação mais técnica, mas a gente aqui fala um pouquinho ali sobre as etapas, por exemplo, de protótipo final,
né, como que funciona o design thinking, enfim, ideação, criação, resultado final, qual metodologia que vai ser utilizada, né, as dores e soluções, enfim, a parte da prototipação de baixa, de alta, né, e enfim, aqui está todo o processo do design thinking bem resumidão, tá? E para terminar, Laís, quer complementar com mais alguma informação? Não. Só... Não queria não. Declaração aqui. Gente... Deu o tempo. Deu tempo. O que eu queria falar com vocês? Primeiramente, agradecer a todo mundo aqui. A Laís teve um trabalho fantástico aqui também, né? A gente realmente não pensou só nessa apresentação para esse momento. A gente está pensando em algo que a gente possa realmente utilizar aqui internamente como métrica, como método, né, como boas práticas também, né? Então, algo que está sendo compartilhado com todo mundo. A Laís está fazendo um documento aí paralelo, né, Laís? Eu poder falar também, que está mais rico do que essa apresentação, né? Aqui a gente tentou ser um pouco mais reduzido por causa do tempo aí, mas foi bem objetivo, tá? Então, a ideia é trazer para vocês o que a gente faz no nosso dia a dia, né? A importância e o valor do design thinking, não só como algo que pode ajudar a gente a vender mais, algo que vai trazer muito mais qualidade para os produtos que a gente vende, né? É algo que traz mais autoridade para a gente também, é isso que a gente acredita. E a gente tinha preparado uma dinâmica, que é o Crazy 8, que ela vem do livro, um livro do Google, ele é do Sprint, do Google Ventures, mas acredito que vai ficar um pouco puxado aí, vai demorar um pouquinho mais, né? Então eu deixei ele reservado aqui, não sei se vocês querem que a gente desenvolva agora, que vai passar pelo menos uns 20 minutos aí dessa dinâmica, ou a gente volta numa nova oportunidade, de repente, para fazer essa descontração aí, tirar novas ideias com algumas dinâmicas, até para mostrar. A nossa ideia era mostrar uma dinâmica na prática. Como é que vocês estão de tempo aí? Eu preciso sair, eu tenho uma reunião agora às 16. Eu também levanta a mão quem poderia ficar, cair baseado na quantidade. Isso, só ajuda isso. Vamos ver aqui. E agora só o Iago. Iago, não tem que fazer um particular. 1, 2, 3. 3 pessoas. 4 pessoas. Calma aí que vem mais. Eu falar que tá valendo o prêmio, vai ter mais gente levantando a mão ainda. Isso, teremos só 4 pessoas. Isso, acho que a gente pode deixar, então, para um outro momento e marcar para a gente poder ter essa continuidade aí, porque esse assunto, acho que tem muitos desdobramentos, e além disso é algo que está sendo muito discutido no comercial, né? Dá para ver as dúvidas, essas coisas. Então, eu acho que não vai ser a primeira, somente um DevTalks único, né? Assim como teve de inteligência artificial. Vários momentos, né, com outras abordagens, a gente pode ter, quem sabe, posteriormente, técnicas utilizadas, né, dentro desse processo do Discovery. Aí pode ser trazer outras, como que funciona, né? Eu concordo. Então, acho que a gente pode agendar posteriormente um segundo momento e deixa essa carta aí na manga. Eu acho que vocês podiam, então, sugerir, gente, novos temas, de repente, voltados, né, a essa área, ou perguntas, a gente, de repente, explorar de uma forma mais fechada, assim, algumas dúvidas. Uma coisa que eu fiz foi, escrevi ali sobre, até mandei para Tatá, fiz alguns textos sobre os processos que a gente está até desenvolvendo aqui. Eu escrevi sobre o Design Thinking, escrevi sobre... Legal. Teve outro tema, não lembro se eu fiz sobre... Acho que eu fiz sobre Discover, acho que eu fiz sobre Dual Track também. Não me engano. Eu escrevi sobre Dual Track e sobre Design Thinking. Aí já mandei para ela. Ela falou que acho que é quinta-feira que ela vai revisar, vai postar, enfim. Mas também para a gente produzindo conteúdo, sabe? Eu acho que essas dúvidas, tudo que vocês trazem para a gente pode ir produzindo conteúdos, assim, que pode ser dúvidas de mais pessoas, né? Dores de clientes que eles tragam também, enfim. Perfeito. Gilson e Laís, muito obrigada aí pelo tempo de vocês, seja pelo planejamento, seja pela condução. Eu acredito que proporciona um pouco mais de insumo e conhecimento que a gente está fazendo no dia a dia, né? Porque se a gente está atuando nisso, a gente tem que entender um pouquinho mais do processo. Assim que a gravação estiver disponível, vou colocar lá no
Confluence, que aí depois pode rever quem precisou sair antes. E Gilson também pode sugerir, tá? Não é, como fala? Pode sugerir também temas da área de produto, tá? Não se acanhe, que às vezes a gente fica sem graça de sugerir temas da nossa própria área. Laís também. E semana que vem já teremos votação para o próximo tema de junho. Fechado, meu povo? Então, muito obrigada para quem esteve até aqui conosco. Um ótimo restinho de trabalho aí. Restinho, no meu caso, ainda tem muitas horas pela frente. Mas é um bom trabalho para todo mundo. Qualquer coisinha, podem enviar as dúvidas aí, que a gente mesmo... Caiu uma piada. Mesmo sem ter outro encontro, a gente pode ir fazendo esse direcionamento, né, Laís e Gilson? Obrigada, mais pessoal. uma vez aí. Tchau, Parabéns a Laís, aí fez um trabalho excelente, está fazendo também. Isso aqui é só a ponta do iceberg, gente. O material lá está bem rico. É isso aí. Tá bom, meus queridos. Beijos. Tchau, pessoal. Tchau, obrigado. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Tchau.